Para esta execução, você utilizará agulha de tunisiano, eu aqui venho com a 5.5, uma tesoura, você precisará de fios, eu aqui venho com lã em 2 tonalidades, seguindo os tons de terra, tá bom? Então, separe o seu material e vamos iniciar a execução. Escolha uma das cores que você tenha e inicie a sua execução com um cordão de 15 correntinhas. Eu sempre reforço que é muito importante que você não prense demais o fio na hora de realizar as correntinhas. O fio tem que correr frouxo, correr com uma tensão bem larguinha entre os dedos, tá joia? A execução na primeira carreira se dá da seguinte forma: passe a agulha pelo ponto, puxe uma laçada e mantenha essa laçada na agulha. Novamente, passe a agulha pelo ponto, puxe uma laçada e mantenha na agulha. E assim nós vamos até o final desta carreira. Uma vez que você tenha todos os pontos na agulha, o momento agora é de retirá-los. Então, funciona da seguinte forma: você laça e arremata 2 pontos. Laça novamente e arremata mais 2 pontos. E assim sucessivamente até o final desta carreira, até que não reste mais nenhum ponto a ser subtraído da sua agulha. Mantendo o fio que você estava trabalhando anteriormente aqui solto, sem dar continuidade ao trabalho com ele, você pegará o fio de outra cor, deixará um pedaço sobrando, tá? Então mantenha ele sobrando, entrelace entre os dedos e a partir de agora nós vamos trabalhar com outra cor. Então, você passará a agulha no meio do ponto da carreira anterior. Vou aproximar um pouco mais. Olhe só, aqui você tem um ponto, veja, ó, estou dando a volta nele. Observou o ponto? Ok. Você passará a agulha no meio do ponto, puxará uma laçada e manterá na agulha. Novamente, passe pelo próximo ponto, puxe uma laçada e mantenha na agulha. E assim, sucessivamente, mais uma vez, até o final desta carreira. Mais uma vez, vamos realizar então a retirada dos pontos da agulha. Lace e arremate 2 pontos. Lace e novamente arremate 2 pontos. E assim, mais uma vez, sucessivamente, até que nós fiquemos com somente um ponto na nossa agulha. Novamente, vou trocar os fios. Então, o claro é deixado de lado e eu retomo o de cor mais escura, não é? Para realizarmos esta carreira. Então, lá vamos nós. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada e mantenho na agulha. Novamente, passo pelo ponto, puxo uma laçada e mantenho na agulha. E assim, sucessivamente, mais uma vez, até o final da nossa carreira. Mais uma vez, vamos remover os pontos da nossa agulha. Então, laçamos e arrematamos 2 pontos. Laçamos e novamente arrematamos 2 pontos. E assim, sucessivamente, até o final desta nossa terceira carreira. Mais uma vez, realizando a troca dos fios. Fio escuro, deixado de lado. Fio claro é o que está entre os dedos e que deverá ser dado continuidade na execução. Na verdade, a execução, gente, ela simplesmente é encher a agulha e na volta esvaziarmos a agulha. O que nós devemos fazer então? Trocar as cores, intercalando então as cores entre uma carreira e outra. Basicamente, é a única coisa a mais que nós temos que tomar cuidado, para não esquecermos de trocar de cor, não é? Nós devemos executar
tantas quantas forem as carreiras necessárias para que nós obtenhamos de 30 a 35 centímetros de execução para podermos dar continuidade e falarmos sobre o acabamento da nossa peça, tá joia? Então, eu vou aqui executando até alcançar de 30 a 35 centímetros. Quando eu tiver este tamanho, eu volto. E aí, nós vamos fazer o acabamento juntas. Após termos então alcançado o comprimento desejado, nós deveremos então cortar o fio que não utilizaremos mais. Eu aqui no caso vou continuar a execução com o fio mais escuro, o mais claro vai sair fora do nosso, ou melhor, da nossa execução. Então eu vou cortar o fio, olha lá, deixo um pedaço até sobrando para que depois eu possa fazer o meu acabamento, né? E continuo com o meu fio escuro. Então, vou deixar ele aqui de lado. Do que se trata agora a continuidade? Nós vamos fazer um acabamento. Vamos deixar ele com um contorno bonitinho. Como assim? Bom, primeira coisa, você passará a agulha pelo ponto, puxará uma laçada e normalmente nós mantemos esta laçada na agulha, né? Só que para acabamento, a gente arremata tudo de uma vez só. De novo, ó, passo a agulha pelo próximo ponto, puxo uma laçada e olha só, tô com os dois na agulha, tá? Passo pelo ponto que já estava na agulha e arremato de uma vez só. E assim, eu continuo executando sucessivamente, realizando o contorno todinho da peça, não só aqui no sentido da minha carreira, mas também no sentido do comprimento. Então, eu vou fazer aqui com vocês esta carreira e já vou mostrar como virar, tá ok? Olha lá, eu não sei se vocês conseguem notar, mas durante aqui a execução, eu mantenho o fio frouxo. Vocês notam que ele desliza sossegado, sem estar preso, sem estar tensionado pelos meus dedos. Assim, eu consigo pontos flexíveis, eu consigo pontos de um mesmo tamanho. Olha lá, tô chegando então na viradinha, veja, aqui eu encerro, tá vendo? Agora eu tenho que vir para cá. Eu faço uma correntinha para dar altura, tá? E aí eu continuo então a fazer os meus pontos, ó. Eu pego, opa, que escapou. Eu pego aqui na lateral, eu pego de 2 em 2, ó, veja, tá vendo aqui? Peguei 2 pontos e puxei, arrematei. Ó, de novo, ó, 2 pontos. Passo, arremato, assim. Olha lá, olha o acabamento que vai se formando. Sempre lembrando de não tensionar o fio, ok? Mantenha a atenção bem leve, bem frouxa, deixe o fio escorregar entre os dedos e, outra coisa, não mude a atenção durante a execução, que é justamente para você não obter, em determinado ponto, um fio frouxinho e flexível, e em outro, um ponto assim mais enrijecido, mais duro, tá bom? Então, assim, eu vou fazer aqui o contorno da minha peça inteira, né? E chegada ao final, eu volto aqui. Veja, mais uma vez, então, eu cheguei no início, né, da minha execução. Então, agora, o que eu preciso fazer é assim. Eu preciso pensar no fecho desta minha peça. Então, você pode utilizar
um broche, um daqueles palitinhos, você pode utilizar laço, você pode utilizar zíper. Então tem muita coisa que você pode colocar nas beiradas para realizar o fecho. Eu aqui estou optando por utilizar um botão, tá? Então esse botão vai ser posto bem aqui assim no meio, tá? Aonde eu vou utilizar como fecho. Mas para isso, eu preciso que um dos lados tenha o buraquinho para passar e prender o botão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aproveitar que eu já tô com o fio e a agulha aqui, já no sentido da execução, tá bom? Vou fazer uma correntinha para dar altura e vou continuar trabalhando da mesma forma. Então, ó, só que agora eu não vou pegar o ponto por aqui não, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no próprio ponto. Então, puxo uma laçada e já arremato. De novo, é a segunda vez, ó. Agora, a terceira, a quarta e a quinta vez. Viu só? Vou fazer 3 correntinhas, veja. 1, 2 e 3. Vou contar daqui para cá 5 pontos. Então, veja, 1, 2, 3, 4 e 5. A partir daqui é que eu vou pegar, ó. E já vou arrematar, igualzinho ao que eu estava fazendo do outro lado. 2, 3, 4 e 5. Bem na beiradinha, passo pelos 2 pontos e, é claro, arremato também. Assim, eu igualei, né, a altura da minha carreira. Olha lá, tá vendo? Deixa eu virar aqui, olha aqui o espaço pro botão. E aqui, né, o botão, ó, por onde vai ter que passar. Tá vendo aqui que passa belezinha? Tá. Agora, o que que eu faço? Do lado de cá, eu posiciono o botão e costuro. E aí, eu tenho a minha peça prontíssima para ser usada. Deste lado, só fica faltando, então, claro, cortar o fio, fazer um nó, passar o fio pelos pontos e realizar o acabamento da forma desejada.